Muito boa tarde, Rede Notícia no ar pela tela da TV Horizonte, também da Rádio América no FM 107,1 e na Rádio Cultura nos 830 kHz do AM. Hoje é quarta-feira, 14 de maio de 2025. Eu sou o André Santos. E eu sou Milene Alves, é um prazer estar mais uma vez na sua companhia. O Rede Notícia é um jornal informativo, dinâmico, feito especialmente para você. E você que nos acompanha por todos os canais, no 30.1 da TV Horizonte, também no FM, no 107,1 da Rádio América e no AM dos 830 kHz da Rádio Cultura, você pode participar com a gente do Rede Notícia enviando uma mensagem no nosso WhatsApp. O telefone está na sua tela, 996802910. 996802910. Em especial, eu quero a atenção de você, morador de Betim, porque hoje, no bloco de entrevistas, a gente vai receber o prefeito Heron Guimarães de Betim e a gente quer a sua pergunta para conversar com ele. Isso mesmo, e não deixe de comparecer também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal TV Horizonte Oficial e nos seguir no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. E a gente começa o Rede Notícia desta quarta-feira com uma notícia preocupante. Belo Horizonte já registrou, somente neste ano, 141 mortes em decorrência de complicações causadas por síndrome respiratória aguda grave. E o número de internações também disparou. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que até semana passada foram feitos 7.000 pedidos de internações em hospitais da Rede SUS da capital para pacientes com doenças respiratórias. São 300 pedidos a mais em relação ao ano passado. Olha só, e a situação está muito complicada. BH e mais 15 cidades de todo o estado de Minas Gerais estão em situação de emergência em saúde. Vamos ver mais detalhes com o repórter Giovanni Rodrigues. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que nas últimas semanas foram registrados mais de 1.000 pedidos de internação por doenças respiratórias na rede SUS. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Minas Gerais tem quase 490 mortes por síndrome respiratória aguda grave, que pode ser causada por vírus como influenza, coronavírus, rinovírus, entre outros. Aproximadamente 1.360 pedidos foram para crianças menores de 1 ano e 2.540 para pessoas com 60 anos ou mais. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade de Betim registrou 9 mortes e 180 casos da doença. Em Contagem, 4 mortes e 429 casos. Mais de 80% dos pacientes diagnosticados com a síndrome respiratória tinha menos de 5 anos de idade. Belo Horizonte registrou 141 mortes. A previsão é que a Secretaria Estadual de Saúde contrate 110 profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, respiratórios e técnicos. Em nota, a Prefeitura da capital disse que deve abrir ainda nesta semana mais de 13 leitos de enfermaria pediátrica no Hospital da Faculdade de Ciências Médicas. E no estado, estão previstos 50 novos leitos em hospitais. Segundo a PBH, a demora nos atendimentos é um reflexo na alta procura de pacientes com sintomas de doenças respiratórias. Belo Horizonte e mais 15 cidades de Minas Gerais decretaram emergência após o aumento de casos da doença. Repórter Giovanni Rodrigues. E para a gente continuar falando sobre esse assunto, nós vamos acionar agora a repórter Lani Grace, que está ao vivo com o gerente de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde da capital de Belo Horizonte, o Oberdan Oliveira Pereira. Boa tarde, Erlane, tudo bem por aí? Boa tarde, André, Milene e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Olha, pessoal, o número de mortes e internações por causa de doenças respiratórias disparou em BH. Quem está aqui ao meu lado para falar desse assunto é o gerente de epidemiológico da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, Oberdan Oliveira. Oberdan, conta pra gente o que está por trás desse cenário tão preocupante. Boa tarde a todos. Na verdade, a gente observou, a Secretaria Municipal de Saúde vem acompanhando os casos, não só de internações, mas de óbitos durante o ano de 2025. E em relação ao ano passado,
a gente teve um aumento expressivo no número de solicitações de internações, consequentemente o número de internações propriamente ditas nos serviços de saúde. Certo. E quais são os sintomas que devem acender o alerta nas famílias? Quando é hora de correr e procurar um hospital? Na verdade, a síndrome respiratória aguda grave ela é caracterizada por falta de ar, né? falta de ar persistente, cansaço, podendo ser seguido de febre ou não. Ou seja, sintomas, se persistirem por mais do que 48 a 72 horas, as pessoas devem procurar o atendimento, realmente. É necessário buscar o atendimento para verificar a necessidade de suporte para os pacientes. Certo. Em relação aos novos leitos, eles já foram abertos? Sim, nós já, durante esse ano de 2025, em virtude do aumento do número de casos, nós já abrimos 30 leitos de enfermarias, né, no Hospital de Lomberes, 20 e 10 leitos no Hospital da Baleia. E mais 13 leitos serão abertos nos próximos dias. Sim, os 13 que o prefeito anunciou essa semana, certo? Ok. Voltando às doenças respiratórias, em relação à prevenção, é importante também se prevenir para não precisar, né, correr até o hospital. Quais são os melhores meios para prevenir? A Prefeitura tem orientado realmente a vacinação. A vacinação é o melhor meio ainda de prevenir as doenças respiratórias, né? As vacinas estão disponíveis nos 153 postos de saúde em Belo Horizonte e outros locais também que estão disponíveis no centro de saúde. A higienização das mãos, o cuidado realmente com a etiqueta respiratória, ao tossir, ao espirrar, se proteger, evitar aglomerações e realmente buscar o atendimento no caso dos sintomas persistirem. Certo. Na sua avaliação, o uso de máscaras deve ser retomado? O uso de máscara, nesse momento ainda a gente não recomenda o uso de máscara para a população em geral. Mas sim, durante a assistência à saúde, né, dentro dos hospitais, o uso da máscara realmente está restrito a esse serviço. As pessoas que porventura tiverem sintomas gripais devem buscar atendimento médico e verificar a necessidade de estar utilizando, trabalhando, né, dessa forma. O ideal é que as pessoas utilizem máscara nas situações que realmente sejam necessárias. Evitar trabalhar gripado, doente. E em relação à estrutura da Rede SUS em Belo Horizonte, ela está conseguindo atender essa alta demanda de pacientes com essas doenças? Sim, as 9 UPAs de Belo Horizonte, os hospitais, o Hospital de Lomberes, nesse momento consegue sim ainda atender todos os casos que buscam atendimento. Apesar que em alguns momentos pode ocorrer demora no atendimento, porque é baseado num modelo de classificação de risco, mas a gente consegue realmente ainda nesse momento suprimir toda a demanda do município. Ok, Roberdan, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Então, gente, reforçando a importância da vacinação, que está disponível nos postos de saúde para pessoas a partir dos 6 meses de idade. Volto com vocês. Muito obrigada, Erlaine. E o repórter Newton Lopes chega agora com informações sobre a queda de temperatura nos próximos dias. Belo Horizonte está sob alerta para baixas temperaturas até o próximo domingo, dia 18, com mínima em torno de 13 graus nas primeiras horas do dia. A informação foi divulgada pela Defesa Civil da capital. O motivo, segundo o órgão, é uma massa de ar frio que avança sobre a capital. Hoje, quarta-feira, o dia deve ser de céu nublado a parcialmente nublado e a máxima dos termômetros deve ser de 24 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 45% à tarde. Com alerta de baixas temperaturas, a Defesa Civil recomenda que os moradores redobrem a atenção com a hidratação, evite banhos com água quente para não aumentar o ressecamento da pele e fazer atividade física utilizando agasalho. Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, a indicação é manter janelas abertas para ventilação, evitando transmissão de doenças. Repórter Newton Lopes. E é melhor separar o agasalho aí, porque o frio deve permanecer durante todo o restante da semana. A meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia, fala sobre o assunto. Semana de temperaturas bastante amenas, não só em Belo Horizonte, mas praticamente em todo o estado de Minas Gerais e toda a região sudeste. No último fim de semana, uma frente fria avançou pelo litoral da região e na retaguarda deste sistema veio a que nós chamamos de alta pós-frontal, que é o sistema que carrega o ar frio, né, após a passagem de toda a frente fria. Esse centro de alta pressão está posicionado sobre o oceano, nas imediações do litoral da região sul, favorecendo o transporte de um ar frio e úmido para o interior do continente, inclusive
para a região sudeste. Então, essa é a razão de, nos últimos dias, nós termos muita nebulosidade e temperaturas bem amenas, né? Em todo o centro-leste, na realidade, em praticamente todo o estado. A expectativa para os próximos dias é que esse sistema ele continua avançando de maneira, afastando, né, do continente de maneira muito lenta, mantendo esse transporte de um ar mais frio e úmido para o interior do continente. Então, com isso, nós não esperamos muitas mudanças, principalmente para quinta e sexta-feira. Então, a expectativa para os próximos dias é sol entre nuvens, né, o céu claro, parcialmente nublado, com temperaturas amenas, aí pelo menos até a próxima sexta-feira. Aqui na capital, as temperaturas devem variar entre 12 e 25 graus na quinta-feira, entre 12 e 26 graus na sexta-feira. E a pedido da nossa redação, a Secretaria de Estado de Saúde informa que foram registradas 489 mortes por síndrome respiratória aguda grave desde o início do ano em toda Minas Gerais. Esse número representa uma queda superior a 40% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram verificadas 936 mortes por doenças respiratórias. Minas Gerais recebe reforço nos estoques de imunizantes. As informações com a repórter Juliana Lima. O governo federal enviou mais 5.700.000 doses da vacina contra a influenza para Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, as doses já foram distribuídas para os municípios que estão com seus estoques abastecidos para vacinar a população. O público-alvo da campanha inclui crianças, idosos, gestantes e trabalhadores da saúde, porque correm maior risco de contrair a doença, ter uma piora no quadro e evoluir para a morte. A influenza ou gripe é uma infecção viral que provoca febre, tosse e dor de garganta. De acordo com os dados do SUS-Fácil, Sistema de Regulação Estadual, houve 2.105 internações devido a complicações causadas pela gripe em 2024 e 507 nos primeiros 3 meses de 2025. O Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe registrou 157 mortes em 2024 e 10 mortes foram causadas pela gripe de janeiro a março de 2025 em Minas Gerais. A cobertura vacinal geral do público prioritário mineiro no ano passado foi de 60,7%. Sobre a vacina contra a dengue, a Secretaria de Estado de Saúde recebeu 185.245 doses na segunda-feira, dia 12, que já estão seguindo os fluxos de conferência e liberação para os municípios mineiros. As doses são válidas até o mês de novembro de 2026. Olha só, gente, crianças e adolescentes podem retomar a vacinação contra a dengue aqui em Belo Horizonte. O destaque é da repórter Letícia Bessa. A Prefeitura de Belo Horizonte retoma, a partir desta quinta-feira, dia 15, a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos de idade. O município estava com estoque zerado desde o início deste mês, mas recebeu novo lote com mais de 27.000 doses da vacina Qdenga. A imunização será realizada em 18 centros de saúde da capital, sendo 2 por regional. Os endereços estão detalhados no portal da Prefeitura, pbh.gov.br. Vale lembrar que o esquema vacinal da Qdenga é composto por 2 doses que devem ser aplicadas em um intervalo de 3 meses. Até o momento, já foram aplicadas quase 145.000 doses da vacina contra a dengue em Belo Horizonte. Desse total, pouco mais de 104.000 doses foram como primeira dose e 40.000 como segunda aplicação. Atualmente, a cobertura vacinal na capital mineira está em 46,8%, considerando a primeira dose, e 18% sendo primeira e segunda doses. A orientação para quem teve diagnóstico recente de dengue é aguardar 6 meses após o início dos sintomas para então iniciar o esquema vacinal contra a doença. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. E o Odilon Berens nomeia novos profissionais para reforçar equipes da unidade. Quem detalha é o repórter Giovanni Rodrigues.
A Prefeitura de Belo Horizonte nomeia 154 profissionais da área da saúde que vão atuar no Hospital Metropolitano Odilon Beres. São 133 técnicos em enfermagem, além de outros profissionais como assistentes sociais, cirurgiões dentistas, enfermeiros e farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, gineco-obstetras, um neuropediatra, nutricionistas e técnicos em segurança do trabalho. Com essa nova nomeação, já foram convocados 1.951 profissionais aprovados no concurso. A Prefeitura da capital considera que a chegada desses profissionais representa um avanço importante para o fortalecimento da atenção hospitalar de Belo Horizonte, com impacto direto na qualidade do atendimento à população. Repórter Giovanni Rodrigues. Parece até brincadeira, né? Mas todo dia tem bairro de Belo Horizonte e da região metropolitana com falta de água. Hoje, quem abrir as torneiras em 4 bairros da região do Barreiro vai ver água não, só vai ver vento, por conta de uma obra emergencial na manutenção da rede da Copasa. O abastecimento dos bairros Itaipu, Tirol e Vila Piratininga e Conjunto Túnel só deve ser normalizado de forma gradativa no decorrer desta noite. É uma brincadeira de mau gosto isso, sem brincadeira. E agora nós vamos direto para a redação da Rede Catedral conversar com o repórter Léo Apolinário, que traz as últimas notícias do Papa Leão XIV. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Milene, André, a todos que estão nos assistindo, acompanhando pela TV e nos ouvindo pelo rádio. Pois é, hoje são 3 informações. Primeira, o Papa ele deve manter a mesma conta usada pelos seus antecessores, o Bento XVI e Francisco, na plataforma X, o antigo Twitter. Isso foi informado um comunicado à imprensa. O usuário nessa rede social, você está vendo aí na tela, quem está na TV Horizonte, é @Pontifex. No Instagram, ele já tem 8 milhões de seguidores. A conta foi ativada para Leão XIV, com o usuário Pontifex, enquanto a conta do Papa Francisco permanecerá acessível como um estilo de memorial e vai ser também disponibilizado, continuou como Franciscus, com U, tá bom, gente? Bom, e o Papa Leão XIV indicou que a primeira viagem internacional do seu pontificado pode ser para a Turquia, viu? Seguindo um plano já deixado pelo Papa Francisco de visitar o país ainda nesse mês. A viagem teria como objetivo participar da celebração dos 1700 anos de um antigo concílio da Igreja, realizado em Niceia, hoje a cidade de Inzinik. Se essa agenda realmente ocorrer, viu, gente, Leão XIV deve conhecer o patriarca Bartolomeu, líder espiritual da Igreja Ortodoxa Oriental, um encontro que pode simbolizar aí um compromisso renovado com a comunidade cristã. Bom, e ontem o Papa, pouco antes do meio-dia, ele foi à Cúria Geral da Ordem de Santo Agostinho, a congregação que ele pertencia, né, à Ordem de Santo Agostinho, onde ele morou por cerca de 12 anos, de 2001 a 2013. Tá? Esse período ele foi o prior geral, como se fosse uma espécie de superior geral da congregação. Poucos metros foram percorridos pelo veículo, viu? As imagens estão na tela, tá vendo a multidão aí acompanhando o Papa com celulares, querendo fazer um registro, tá? Essa visita, ele diz que foi a sua família religiosa. Centenas de pessoas, como vocês viram, acompanharam. O Papa deixou a comunidade por volta das 3 horas da tarde. Ele celebrou a Eucaristia e logo depois almoçou. Segundo o atual prior geral, ele conhece a todos e essa visita foi uma forma de gratidão. Foi um momento também que Leão XIV agradeceu a todos os seus confrades por tantos anos na congregação. Volto com vocês. Muito obrigado, Léo. 12h, 20 minutos. No próximo bloco, um grave acidente no norte de Minas deixa 9 mortos. E ainda, beneficiários do INSS lesado por descontos irregulares já podem fazer pedido de ressarcimento. Vamos para o intervalo, é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta aqui no nosso Rede Notícia, são 12 horas e 24 minutos.
A Polícia Civil investiga as causas do acidente entre uma carreta e um micro-ônibus que causou a morte de 9 pessoas e deixou outras 10 feridas ontem à noite na BR-251, em Gromogol, no norte de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas estavam no micro-ônibus. 8 feridos foram levados para hospitais de Francisco Sá e Montes Claros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os testes do bafômetro do condutor da carreta e do acompanhante dele deram negativo. Já o motorista do micro-ônibus não fez o exame por causa dos ferimentos. A BR-251 ficou interditada nos 2 sentidos durante o resgate e foi liberada hoje, por volta das 3 horas da madrugada. Gente, a Justiça decidiu decretar a prisão preventiva do motorista de 54 anos que dirigiu o carro que atropelou mãe e filho, matando ambos no domingo em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A decisão foi do juiz titular da 3ª Vara Criminal da Infância e da Juventude da comarca do município. Imagens de câmeras de segurança flagraram um momento em que o carro atingiu Lucilene Rodrigues Carneiro, de 40, e do filho dela, Luan Henrique Rodrigues, de 9 anos. Após atropelar as vítimas, o carro ainda bateu em um muro e capotou na sequência. O motorista não tinha habilitação e disse aos policiais que consumiu bebida alcoólica na manhã do dia do acidente. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Foram sepultados na manhã de hoje, no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, os corpos de Cristina Lúcia Bastos Teixeira, de 68 anos, e Daniela Teixeira Antonini, de 42, encontradas mortas em um apartamento no bairro Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte, na semana passada. Os corpos só foram liberados do Instituto Médico Legal nesta terça, de acordo com a Polícia Civil. A criança Giovana Antonini Vasconcelos, de 1 ano e 11 meses, já havia sido sepultada no sábado passado em Sabará, na Grande BH. Na sexta-feira da semana passada, policiais foram ao imóvel da família no bairro Barro Preto e encontraram as 3 vítimas mortas em cima de uma cama, junto com outros 4 cães. Em nota, a Polícia Civil informou que as causas da morte ainda estão em investigação e que nenhuma linha de apuração está descartada. Um juiz do Rio de Janeiro foi aposentado compulsoriamente após uma denúncia de que ele seria o autor de um roubo de uma obra sacra em Tiradentes, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi publicada nesta segunda-feira. João Carlos de Souza Corrêa é visto em imagens captadas por câmeras de segurança furtando uma imagem sacra de uma loja de antiquários em abril de 2014. Em novembro de 2021, a Corregedoria do TJ do Rio de Janeiro abriu um processo administrativo contra o juiz após o Ministério Público oferecer uma denúncia de furto contra o magistrado. A decisão ainda cabe recurso, só que um detalhe, ele perde o título, mas o ganho continua, infelizmente. E a Polícia Federal cumpre desde cedo 2 mandados de busca e apreensão em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, numa nova fase da operação contra fraudes em descontos no INSS. Os suspeitos são ligados à CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais do Brasil, associação suspeita de participação no esquema de fraudes na Previdência Social. A investigação constatou um aumento nos descontos em benefícios por parte da CONAFER, o que levou ao aumento na arrecadação de R$ 92 milhões em 2022 para 202 milhões em 2023, um crescimento de 119%. Os aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos em benefícios nos últimos anos devem informar ao Instituto a partir de hoje se as operações foram autorizadas por elas. Ontem, o INSS notificou todos os mais de 9 milhões de beneficiários que tiveram algum tipo de desconto e que podem ter sido prejudicados pela fraude dos saques indevidos. O aposentado que teve desconto não autorizado já pode pedir o reembolso referente ao período de março de 2020 a março de 2025. O INSS alerta que não haverá avisos por ligações telefônicas nem mensagens de textos pelo celular. Em caso de dúvidas, o interessado deve ligar para o telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7 da manhã às 10 da noite.
O presidente Lula está retornando ao Brasil depois de cumprir agendas políticas e comerciais na Rússia e na China. Antes do embarque, Lula informou que assim que pousar em Brasília, vai seguir direto para o Uruguai, a fim de participar dos funerais do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, morto aos 89 anos, vítima de câncer. Nas redes sociais, Lula disse que Mujica combateu fervorosamente a ditadura uruguaia e defendeu como poucos a democracia. O velório de Pepe Mujica começou há pouco no Palácio Legislativo de Montevidéu. O cortejo fúnebre levou muita gente às ruas da capital uruguaia. O corpo de Mujica deverá ser cremado amanhã. Agora nós vamos para um breve intervalo e na volta conversaremos com o prefeito de Betim sobre a atual situação da cidade. Estamos de volta com a Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h33. Nós recebemos aqui no estúdio da TV Horizonte, da Rádio América FM, da Rádio Cultura AM, o prefeito de Betim, Heron Guimarães, do União Brasil. Vai falar com a gente sobre o balanço, sobre esses primeiros dias de mandato, os primeiros 100 dias e outras coisas relevantes para a cidade. Obrigado, Heron, por receber a gente e aceitar o nosso convite de estar conosco. Obrigado, André. Obrigado, Milene, né? Estamos aqui para tirar dúvida, para poder discutir, né, os problemas de Betim, né, dentro do contexto da própria região metropolitana de Belo Horizonte. Ô, Heron, você dá seguimento a uma gestão, né? Sim. Você segue, né? Você é o sucessor do Vitor Medioli, que esteve à frente da Prefeitura de Betim durante 8 anos. Na chegada, o que você conseguiu perceber e qual que é o grande, hoje, problema emergencial para ser tocado na cidade? Nós assumimos uma prefeitura do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro, bem equilibrada. É uma realidade que muitas cidades talvez não tenham encontrado. Então, nesse sentido, eu digo que nós estamos bem tranquilos do ponto de vista orçamentário e do ponto de vista financeiro. Talvez hoje, como todas as cidades, né, nós temos 3 grandes desafios. A própria questão da saúde, que é, sem dúvida alguma, o nosso maior desafio, a nossa maior prioridade. A questão da mobilidade urbana e uma coisa que não diz muito respeito ao município, mas que afeta diretamente a vida de um prefeito, a vida de um gestor municipal, que é a própria segurança pública. São esses 3 setores que a gente precisa dar mais atenção. Mas eu digo que, além desses 3, é preciso a gente reformular do ponto de vista burocrático, a gente dá agilidade nas questões burocráticas da Prefeitura e também fazer o investimento no parque tecnológico da Prefeitura. Começando pela saúde, nós estamos enfrentando um momento muito preocupante, né, com as doenças respiratórias. Como que está a situação na cidade? Como que vocês estão lidando com isso? Nós fomos a primeira cidade a decretar o estado de emergência. Depois de Betim, outras cidades tomaram a mesma medida, como Contagem, Belo Horizonte, Santa Luzia, outras cidades do estado. O próprio governo do estado também decretou estado de emergência. A gente já identificava um comportamento atípico nas nossas unidades. Nós temos 4 unidades de pronto atendimento, UPAs, e dessas 4 UPAs, 2 fazem atendimento pediátrico. E esse público, né, atingido pela síndrome aguda, né, grave, é esse público infantil. Então, nós intensificamos, criamos mais leitos, tanto na UPA Norte como na UPA Alterosa e também no Centro Materno Infantil. Tivemos, infelizmente, alguns óbitos de crianças, né? E isso nos chamou mais atenção. Passamos do sinal amarelo, já chegando no sinal vermelho. Nossas unidades estão cheias. Nós intensificamos a questão da vacina, né? O governo federal realizou no último sábado o dia D, mas nós, em Betim, já estamos intensificando essa vacina, que é uma forma de evitar esse congestionamento maior nas nossas unidades. Mas deixamos aqui o alerta para toda a população que a prevenção é a melhor arma. Nós estamos tomando os cuidados, aumentando o número de pediatras, aumentando o número de leitos, mas ainda assim não teremos como diminuir essa fila de espera. Nós estamos numa fila de espera hoje de 3 horas, mais ou menos. Isso não quer dizer uma situação peculiar da Prefeitura. Outros municípios também estão nessa situação. E a própria rede privada, que em Betim nós temos 2 redes privadas que também estão superlotadas. No ano passado, a própria Prefeitura de Betim ela decretou estado de emergência
em saúde pública por conta de revisão de contratos com a iniciativa privada que eram feitos. Como é que anda essa situação? Em relação aos contratos, nós já tivemos uma calmaria. Nós precisávamos fazer a substituição de algumas OS que estavam nos causando muitos transtornos, falta de pagamento, atraso no recolhimento de FGTS, ausência de pagamento de multas de rescisão. Então, a gente decidiu decretar esse estado de emergência com relação às organizações sociais para poder reformular e renovar todos esses contratos. Isso nós já fizemos. Temos ainda algumas situações para resolver numa OS específica também da área de saúde, que é a própria INSV. Essa INSV, ela não honrou com alguns compromissos que a Prefeitura repassou para ela, causando algum tipo de constrangimento da própria Prefeitura com os próprios servidores contratados, né? Os servidores não, os próprios funcionários contratados. Já resolvemos cerca de 85%, 90% dos casos. Estamos agora nessa reta final do mês de maio, início de junho, eliminando todos os passivos e eventuais atrasos que foram decorrentes dessa relação tumultuada. Em relação a essa questão das OS, ainda existe um estado de emergência ou não mais? Existe até a gente completar tudo. Então, a partir do momento que a gente pagar todos os funcionários, a gente sai dessa situação. E é o melhor caminho continuar seguindo nesse tipo de modelo, Heron? Porque a gente viu lá com a Marília em Contagem também a mesma situação, o mesmo tipo de trabalho. Não seria melhor a própria Prefeitura tomar conta? Você acha que ele ainda é o caminho mais viável? Tem que ter um sistema misto. Não dá simplesmente de ter somente os efetivos. Eu, como secretário de saúde, fui secretário de saúde entre janeiro e abril de 2024, nós realizamos concursos públicos. Chamamos, e ainda estamos chamando, porque às vezes as vagas não são todas ocupadas, nós chamamos 1.342 servidores. E ainda não é bastante. Então, muitas vezes, hoje, com essa disputa de médicos, sobretudo pediatras, na área de enfermagem também há uma grande concorrência. Há uma grande saída desses profissionais e, às vezes, a organização social nos dá mais agilidade na contratação e também nas compras. Às vezes, compra de medicamentos, compra de insumos, através de uma gestão mista, fica mais eficiente. É o caso das UPAs. Nós não temos problemas com a UPA Terosa, nós não temos problemas com a UPA Norte e que são geridas por organizações sociais. Te digo que é uma coisa muito peculiar de organização para organização. Hoje, eu lhe diria que da forma que nós estamos fazendo essa gestão, chamando os servidores para os cargos de que a gente precisa dar continuidade aos serviços e também mesclando com as organizações sociais, esse é o melhor modelo. Contagem, por exemplo, tem uma SSA, né, um serviço social autônomo, que dá mais liberdade, mas que também tem os seus desafios. Então, acho que são um sistema misto. Acho que a gente tem que, por exemplo, prestador de serviço de limpeza, de facilities ou de outros tipos de serviços que não são aqueles serviços de continuidade, como o próprio saúde mental, como uma questão de médicos e de enfermeiros, eu acho que sim, que dá para utilizar as organizações sociais e é um bom caminho. O que não dá é para ter organização social que não arque com as questões de compliance, com as questões de transparência, o que estava acontecendo no final do ano passado. As cirurgias eletivas são um tópico delicado para algumas cidades. Sim. Betim tem conseguido realizar essas cirurgias? Estamos fazendo mutirões, fizemos mutirões agora da saúde da mulher, estamos fazendo mutirões para a questão da nefrologia e estamos avançando. Mas ainda assim, eu ainda levo 6, 7, 8 meses aí para poder equilibrar e estar dentro daquilo que a gente imagina que possa ser uma coisa mais confortável para a população. Nós estamos no caminho, mas ainda tem um percurso médio para poder a gente chegar da forma que a gente quer. E o gargalo o quê? É condição e infraestrutura para poder fazer isso? Profissional. Profissional, né? Profissional, médico, é sem dúvida alguma o maior gargalo. Sobretudo pediatria e ortopedia. A gente está conversando com o prefeito de Betim, Heron Guimarães, cidade importantíssima da nossa região metropolitana de Belo Horizonte. A gente vai para o intervalo. Na volta, a gente vai falar outros assuntos. Vamos falar de mobilidade, vamos falar também de segurança pública e também de emprego e renda e tecnologia em Betim. Vamos para o intervalo agora em Belo Horizonte, 12h41.
Estamos de volta, meio-dia e 45 minutos. Vamos continuar nosso papo com o prefeito de Betim, Heron Guimarães, do União Brasil. Heron, Betim tem um problema muito difícil, que é a questão da mobilidade, né? Sim. Muita gente que mora em Betim vai trabalhar em Belo Horizonte. Betim está no meio de um corredor de rodovias. E a gente sabe que sair, por exemplo, eu já morei em Betim, sair de ônibus para vir de Betim para Belo Horizonte é complicadíssimo, de carro também. Sim. Uma solução poderia ser o metrô à volta do trem metropolitano. O governo do estado apresentou ao Parque da Mobilidade na última semana, na sexta-feira, um plano de expansão do metrô, da linha 1 do metrô, até o viaduto Beatriz, né, com R$1 bilhão aí de recursos, construção de outras 2 estações. Daria para a gente pensar em alguma coisa do viaduto Beatriz até Betim? A linha do trem está lá. Será o que dá para fazer por isso? Você é favorável a isso, Heron? André, esse seria um sonho, mas nós temos que ser realistas. Eu acho que não tem condições do governo estadual, do governo federal, fazer essa linha ou essa expansão até Betim. Isso aí é utópico. Isso é o sonho de toda a região metropolitana que isso pudesse acontecer, mas é utopia. A utopia pode ser que aconteça algum dia, mas não é uma coisa que eu acho que vai acontecer na minha geração. Eu acho que eu não vou estar vivo para ver isso. Nós temos que ser muito sinceros quando a gente trata com a população de um assunto tão sério como é de mobilidade urbana. Nós temos a possibilidade do trem de superfície, né, que é o antigo subúrbio, que a Marília retomou esse assunto. É um assunto importante, eu acho que é mais viável até do que o próprio metrô, pela questão de custo. Né, as prefeituras não têm dinheiro para fazer um investimento desse e a iniciativa privada eu acho que não encontra ainda, tem que fazer barreiro primeiro, tem que fazer a própria situação do Beatriz. Então, acho que isso não é uma coisa que seja, que fuja dos limites da utopia. Mas nós temos uma proposta que é muito mais eficiente e que se governo, prefeituras, União e a própria agência metropolitana resolvesse encarar de frente, seria a solução para o nosso tumultuado trânsito aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, que é a alternativa do rodoanel cortando por fora. Hoje nós temos uma proposta do governo do estado, que é um rodoanel que corta Betim e Contagem ao meio. Você continua contrário a isso? Totalmente contrário. Nós cada vez mais convicto de que não é o melhor caminho a seguir. E a proposta que nós temos, né, e já mostramos para a União, já mostramos para alguns deputados, senadores, é de fazer essa interligação, saindo de Contagem, 9 quilômetros dentro de Contagem, ligando a 040, passando pelo Icaivera. Você conhece um pouco de Betim, sai de Icaivera, liga lá na 262, na 262 para a 381, da 381 para o que vai ser o nosso aeroporto, e do aeroporto encontrando aqui com Brumadinho e saindo ali nas proximidades ali da Casa Branca, interligando o eixo norte ao eixo sul por uma zona rural. Nós, dentro de Betim, são 28 quilômetros, nós vamos fazer a via municipal, que dentro de uma conformidade, dentro de um estudo que a gente está fazendo, juntamente com a iniciativa privada, a gente consegue fazer a parte que cabe a Betim, mas gostaríamos muito que o Estado compreendesse que essa seria uma solução e os 32 bilhões que tem para poder fazer esse rodoanel saindo do eixo norte e depois indo para a região, para a saída de São Paulo, pudesse ser olhado com mais carinho e a nossa proposta fosse melhor compreendida. Vocês também têm a questão do aeroporto de Betim, né? Que é uma ideia antiga. Sim. E que seria importante ali, principalmente para aquele complexo de logística que já está instalado em Betim, ali com a Amazon. Sim. E aquele parque também de logística de Porto Seco que tem ali em Betim, que é muito importante. Nesse desenho novo do rodoanel que vocês propõem, como que seria a interligação desse aeroporto na termo de logística para facilitar esse entrada e saída, principalmente essa questão do Porto Seco de Betim, que é muito importante, que pouca gente sabe. Né? Sim, o aeroporto está em franca construção, né? Nós estamos aí com 35% das obras executadas, temos aí entre 65% e 60% para poder concluir. Imaginamos que no ano de 2027 ele já comece a operar, né? no ritmo de voos de cargas e voos executivos, e vai ser o que eu chamo de terceiro ciclo de desenvolvimento de Betim. Em 68, nós tivemos a chegada da REGAP, da refinaria Gabriel Passos, que é a Petrobras. No ano de 74, houve a chegada da Fiat, hoje Stellantis, e a gente entende como terceiro ciclo de crescimento esse aeroporto. Ele vem para poder gerar riquezas, para poder gerar empregos, para poder trabalhar a logística, né? Hoje, para quem mora na região de BH, Barreiro, Contagem, Betim, todo o leste e oeste mineiro, para ele
leste não, oeste mineiro, Divinópolis, Nova Serrana, aquela região toda ali, para chegar em Confins é um custo, né? Betim, por exemplo, se eu estiver aqui para Confins, pegar um voo às 6 da manhã, eu tenho que acordar às 3h30, porque eu tenho que sair daqui 4 com risco de perder o voo. E a gente vai ter uma alternativa muito, digamos, sustentável e mais cômoda para toda essa população. Nós estamos falando de muita gente. E Betim tem mais de 4.000 empresas, né? É o maior VAF, maior valor agregado fiscal de Minas Gerais. E esse aeroporto vem para poder ser uma solução não só de logística, mas também de desenvolvimento. Porque além do aeroporto em si, vai ter todo esse desenho, né, de novas vias, de modernização de rodovias, que nós estamos construindo através do que nós estamos chamando agora de via municipal do contorno, que nada mais é do que o rodoanel, que a gente imagina que vai interligar toda essa situação e vai facilitar muito a situação aqui da cidade industrial, na trincheira da cidade industrial, que tem um gargalo enorme, tirando todo esse veículo, né, do contorno de Belo Horizonte, até da Avenida do Contorno, do anel rodoviário de Belo Horizonte. Então, a gente vê isso como uma grande solução metropolitana. E, além disso, não só como uma solução logística de rodovias, de geração de empregos, de riqueza, mas também por atrair novos polos e modernização da nossa indústria, que juntamente com o aeroporto nós vamos ter o que nós estamos chamando de Aerocity, que são condomínios mais focados na indústria aeronaval. O senhor falou de propostas apresentadas aos deputados. Eu queria saber como é que está a relação da Prefeitura de Betim com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito boa. Ontem eu tive do PL ao PSOL. Então, nós somos um governo que não estamos preocupados com questões ideológicas, recebemos emenda de parlamentares, né, filiados ao PSOL, de parlamentares filiados ao PL. Então, nós estamos acima dessa questão partidária e temos uma relação muito boa. Todos aqueles que entendem Betim como uma base, né, como tiveram lá parlamentares importantes, a gente está pronto para poder receber. Então, a nossa relação ela é uma relação de município com poderes. Eu lido muito bem com o governo federal, né, hoje sendo gerido pelo PT, lido muito bem com o governo do Estado, hoje gerido pelo Novo, na Assembleia, né, que tem um cabedal lá de partidos, e a própria eleição minha, né, foi feita com 18 partidos. Então, eu tenho uma relação muito boa e muito próspera. Voltando a falar sobre essa questão do rodoanel, porque a gente sabe que isso é um imbróglio que vem se arrastando há muito tempo. Para poder haver essa modificação que vocês propõem, tem que haver um entendimento com o Estado. O Estado vive batendo pé firme dizendo que não. Vocês já tentaram novamente ao retomar essas discussões com o governador Meuzema, com o vice-governador Matheus Simões? Eu estive recentemente com o vice-governador Matheus. Deve iniciar, né, a construção do rodoanel pelo eixo norte e dentro da gestão de Romeu Zema não chega a Betim. Então, acredito que essa discussão será com o próximo governador. Você acha que até mesmo essa mudança de início da construção vai ser discutido com o próximo governador. Por conta dessa questão, né? Vai ser discutido com o próximo governador, ele não tem tempo hábil para poder fazer isso e ainda há conflitos na questão desse projeto, porque tem que fazer desapropriações. O que está definido lá é o traçado, é só a concessão da via. Mas para a via passar por Betim, passar por Contagem, tem que fazer desapropriação, tem que haver indenizações por lucro cessante, tem que haver autorizações dos próprios municípios. É uma coisa que é muito complexa. E eu acho que nós vamos ter uma boa oportunidade nessa transição, na discussão eleitoral que teremos pela frente. E certamente aqueles que pretendem ser governadores vai ter que discutir isso e vai ter que discutir conhecendo o nosso projeto. Você falou sobre segurança pública, que é um outro grande problema. A gente sabe que, infelizmente, Betim tem altos índices de criminalidade, homicídios, tráfico de drogas. Para a prefeitura cuidar disso não tem como, até porque constitucionalmente não é da sua alçada de gestão. Mas o que dá para a prefeitura fazer com isso, Heron? Dá para fazer o que nós estamos fazendo, investindo em prevenção, investindo em educação. Recentemente nós garantimos uma equidade muito grande nas nossas redes municipais, fornecendo uniformes, fornecendo tênis, garantindo a continuidade dos alunos na sala de aula, combatendo a evasão escolar. Isso nós estamos fazendo com muito vigor. Dá para poder a gente investir na segurança patrimonial. Hoje a nossa Guarda Municipal é um exemplo para todo o país. Tem aposentadoria especial, tem uma frota bem equipada. Está armada? Está armada. Então, tem os seus limites como Guarda Municipal, mas a legislação federal começa a ser alterada e a gente começa a partir para uma segurança pública através da Guarda.
ressaltando aqui a importância da nossa Polícia Militar e da nossa Polícia Civil. O município também investe muito. Hoje a cidade tem 90% da sua iluminação toda em LED. Evitando aí pontos de escuridão, pontos de situações complicadas. Nós estamos abrindo grandes avenidas, evitando locais ermos. Então, aquilo que o município dá para fazer, estamos fazendo e estamos tendo êxito. Betim também, nesses 8 anos do governo Vitório, investiu bastante, sobretudo na questão da educação, ampliando e universalizando a questão da creche e, sobretudo, do tempo integral. Nós saímos, em 2016, com mais de 230 homicídios. E tivemos, em 2024, algo próximo de 80, menos de 100 homicídios. Foi uma redução aí muito grande na questão do número de homicídios. E se você levantar toda a criminalidade violenta, eu estou falando de roubo, de assalto, de estupros, de extorsão, a nossa queda tem sido alta. E nós vivemos o melhor momento hoje, né, dados da própria Polícia Militar, em quedas de criminalidade violenta. Nós tivemos um acréscimo do número de homicídios, muito em função da briga de facções, que é uma realidade nacional e que precisa ser tratado, combatendo o contrabando das fronteiras, combatendo o tráfico de droga internacional e as questões de facções que fogem ao controle de um prefeito, né? Heron, muito obrigado por você estar aqui conosco. O tempo, infelizmente, passa rápido e a gente quer agradecer, já deixar as portas abertas de toda a Rede Catedral, da TV Horizonte, da Rádio América FM, da Cultura AM, sempre para vocês aqui da Prefeitura. É sempre um prazer estar com você. É um prazer falar para a TV Horizonte, para toda a rede, né, a Rádio América, essa rádio tradicional aqui na nossa Minas Gerais, no nosso Minas Gerais, no nosso estado de Minas Gerais. Obrigado, André, obrigado, Milene. E reforçar que Betim, né, estou falando com o público católico aqui, nós vamos ter o nosso caminho peregrino das 7 Alegrias de Maria. Estive lá com o Dom Valmor e ele anunciando uma grande novidade para a cidade, que é o Santuário de Nossa Senhora do Carmo, que a partir do dia 16 de junho, né, a data da nossa padroeira, vai estar sendo estabelecido. Obrigado, Heron. Obrigada, Heron. E você que está nos acompanhando, pode ir para as nossas redes sociais no Instagram, @TV Horizonte e @Rádio América FM. Agora você fica com Bola na Rede com Júnior Brasil, repercutindo todas as novidades do mundo da bola. Até amanhã! Tchau!